jatos de luxo para a Europa. E em hidroaviões que dão rasantes em plena Porto Alegre. A polícia desarticulou essa semana 2 grandes quadrilhas do tráfico internacional de drogas. As quadrilhas não atuavam juntas, mas em comum, os criminosos levavam uma vida de ostentação. Só falta os artistas agora. Promoviam festas, se hospedavam em hotéis 5 estrelas e usavam carrões e diamantes para lavar dinheiro. Entre os presos, a doleira Nelma Kodama, que já tinha sido condenada na Operação Lava Jato e não se intimidava diante da lei. Amada amante, amada amante. Uma dessas mega operações foi no Rio Grande do Sul e desmontou uma facção criminosa que tinha conexões com traficantes na Bolívia. A quadrilha também era especializada em roubos e assaltos. O repórter Giovanni Grisotti mostra com áudios e vídeos exclusivos como os bandidos agiam. Foi uma terça-feira sem precedentes para o combate ao crime organizado no sul do Brasil. 66 mandados de prisão. 58 prisões efetivas. 1.300 ordens judiciais. Sendo mais de 600 pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal e tributário e 270 mandados de busca e apreensão em 38 cidades de 4 estados. As investigações duraram 1 ano e meio. Eram 4 da manhã quando mais de 1.000 agentes de todas as forças de segurança do estado estavam reunidos em um teatro para acertar os últimos detalhes da operação. E vamos juntos cumprir essa missão com eles. Essa nossa investigação, ela conseguiu comprovar que pelo menos 200 pessoas são vinculadas com a organização criminosa. E dentro desse alto comando, nós tínhamos pessoas de influência dentro da sociedade. Foi nesta mansão em Novo Hamburgo que a polícia prendeu Maurício de Souza Konzen, um dos líderes da quadrilha, segundo a polícia. Aqui é o Lago dos Peixes, né? Um vídeo obtido com exclusividade pelo Fantástico mostra Maurício Konzen à vontade pela casa. Só falta os artistas agora. Descansando as pernas na piscina com uma tornozeleira eletrônica. Em Porto Alegre, a polícia entrou em residências de alto luxo usadas pela facção e encontrou relógios, correntes de ouro e revólveres. 2 carros de luxo foram apreendidos. Larissa Pascoal da Silva foi presa em um apartamento onde um singelo ursinho de pelúcia estava recheado com mais de R$40 mil. Larissa costumava enviar vídeos dirigindo carrões para o companheiro Tiago Silva Cruz, que já estava preso. E, segundo a polícia, seria um outro líder da quadrilha. A ostentação nem sempre era à beira da piscina ou sobre rodas. Vai gozar, vai gozar. Vai gozar ali, ali. Um voo aqui em cima do nosso Rio Guaíba, em que os criminosos passaram com esse avião, inclusive com filmagens ali das pessoas que estavam próximo ao lago. Segundo a investigação, era comum que os aviões usados para o transporte de drogas fizessem sobrevoos rasantes em locais públicos. Em uma troca de mensagens por áudio, um piloto da quadrilha chega a combinar com Tiago Silva Cruz um rasante sobre a penitenciária onde ele está preso. Manda a localização aí, que eu vou passar voando em cima daqui a pouco. Na beira do rio. Um sobrevoo em cima de uma casa prisional com uma aeronave carregada com drogas é sim uma forma de tentar demonstrar o poder e também, de certa forma, afrontar o próprio sistema de justiça, no sentido de que eles confiam na sua atuação e que não serão pegos. Para sustentar essas extravagâncias, a quadrilha criou departamentos especializados. A atuação da facção é empresarial. Essa capilaridade deles é muito grande no sul do Brasil. Tanto no narcotráfico, como nos crimes patrimoniais, roubo de veículos, e tudo isso, eles
buscam esses crimes que dão lucro e pegam esses valores e lavam esses valores, né? Aí então abrindo negócios, comércios, comprando veículos, comprando imóveis, terrenos. O tráfico de cocaína era a principal atividade dos criminosos. O que eles buscam é se consolidar com a busca de droga direta na Bolívia para o Rio Grande do Sul e sul do Brasil, e também eles já têm, né, movimentos para começar a fazer uma colocação de drogas também em outros países. A polícia encontrou provas de que a facção já estaria em contato com traficantes da Bolívia ligados ao cartel mexicano de Sinaloa. Os bolivianos usavam até submarinos para enviar as drogas para o México e os Estados Unidos. Segundo as investigações, o dinheiro da venda de drogas financiaria a compra de armas, que podiam ser usadas pela própria facção ou alugadas para assaltos e roubos. Esses armamentos, eles são armamentos de grosso calibre, inclusive armamentos restritos, né? Muitos que são utilizados unicamente pelas Forças Armadas. A gente tem ali a demonstração de metralhadora .50. É um tipo de armamento antiaéreo, é capaz de derrubar até mesmo uma aeronave, né? Diversas imagens de fuzis, né? Que são armamentos também de guerra, é capaz de perfurar blindagem. Para lavar o dinheiro do tráfico de drogas e dos roubos, a facção investia em pedras preciosas. E contava ainda com um esquema para falsificar documentos e adulterar carros roubados e depois vendê-los em concessionárias. Uma mensagem de celular apreendida mostra um bandido contando que a adulteração deu certo. O cara foi na concessionária, bateu o número do chassi, não acredita que passou tudo certo, meu. A ousadia chegou ao ponto de os criminosos usarem bloqueadores de sinais para soltar líderes em prisão provisória. O aparelho era usado para bloquear o sinal de audiências judiciais realizadas por videochamadas. Assim, as audiências eram interrompidas e transferidas para outras datas, como mostra essa mensagem descoberta no celular de um bandido. Agora eu vou entrar com outro pedido, né? Relaxando a prisão, porque 2 audiências que não teve. Então era justificado que não havia como prolongar, por exemplo, um pedido de prisão provisória de um indivíduo em razão de problemas técnicos. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul disse em nota que só vai se manifestar sobre a defesa de Maurício de Souza Conzen nos autos do processo, mas que aguarda para saber se ele vai optar por um advogado particular. Tiago Silva Cruz também deve ser representado pela Defensoria Pública do Estado, que disse que só vai se manifestar nos autos. A defesa de Larissa Pascoal da Silva também disse em nota que só vai se manifestar nos autos do processo. A operação dessa semana conseguiu bloquear o equivalente a 50 milhões de reais em dinheiro e bens. 190 contas bancárias foram congeladas, 102 veículos apreendidos e 38 imóveis sequestrados pela Justiça. Grandes facções sentem quando perdem grandes quantias. E descapitalizando esses grupos, a gente dificulta e até mesmo impede a sua reestruturação. Com isso, então, eles acabam se enfraquecendo e não conseguem mais montar a sua máquina criminosa. Dinheiro, diamantes, joias e até o couro inteiro de uma onça pintada. Artigos exóticos e caros também usados para lavar dinheiro de uma outra quadrilha presa essa semana, como mostram os repórteres do Fantástico no Brasil e na Europa. A Operação Descobrimento da Polícia Federal contou com a ajuda da Polícia Portuguesa, da Interpol e da Agência Americana Antidrogas. 7 pessoas foram presas por tráfico no Brasil e em Portugal. Entre os presos, empresários, políticos, integrantes de uma facção criminosa de São Paulo e uma doleira conhecida da Justiça. Em 2014, ela foi condenada e presa na Operação Lava Jato. Eu me reservo no direito de ficar em silêncio. Daqui a pouco vamos mostrar como foi essa nova prisão de Nelma Kodama, dessa vez por tráfico internacional de drogas. Antes, vamos entender como funcionava o esquema montado para levar cocaína para a Europa.
A investigação começou em fevereiro de 2021, no dia em que a Polícia Federal da Bahia encontrou mais de meia tonelada de cocaína neste avião, um jatinho executivo de luxo que pertence à maior empresa portuguesa de táxi aéreo, a Omni. O jato tinha saído de Cascais, em Portugal, 2 semanas antes da apreensão. Pousou em Salvador e no dia seguinte foi levado para o aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo as investigações, ali o avião foi carregado de cocaína. Dias depois, voltou para Salvador, de onde seguiria para Portugal. Mas isso não aconteceu. Essas são imagens obtidas com exclusividade pelo Fantástico. Câmeras do hangar na capital baiana registraram a movimentação depois de uma pane elétrica que impediu o desligamento de um dos motores. Uma equipe de mecânicos foi chamada. Quando os técnicos abriram a fuselagem, chamaram a polícia. Várias partes do avião tiveram que ser desmontadas para retirar a grande quantidade de cocaína. Eles abriram praticamente todos os compartimentos e colocaram entorpecente no seu interior, tanto no assoalho quanto na parte embaixo da aeronave, nas laterais. A empresa dona do hangar aqui no Aeroporto Internacional de Salvador autorizou nossa entrada no local, onde quase 600 quilos de cocaína foram encontrados dentro do avião da Omni. O hangar presta serviço a jatinhos executivos que fazem viagens internacionais. Cobra pela permanência, limpeza das aeronaves e ainda pela recepção de passageiros e tripulantes. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a empresa proprietária do hangar não tem participação no esquema criminoso. A cocaína apreendida estava em poder da quadrilha, alvo da operação, e se especializou no transporte aéreo da droga, cobrando valores altos, como mostra essa conversa entre 2 integrantes. Se o cara pagar... Amor, se o cara pagar, a gente faz. Então, são 6 vezes 500, dá quanto? 3. A droga vinha principalmente da Bolívia e entrava no Brasil pelo Mato Grosso. Segundo as investigações, quem facilitava a entrada da cocaína era Newton Borges Borgato, ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, que nas conversas do grupo era tratado como índio. De acordo com a polícia, um dos chefes da organização criminosa era Roles Magalhães, ex-assessor especial do governo do Mato Grosso, que já respondeu por crimes como estelionato e improbidade administrativa. O sócio de Roles era Ricardo Agostinho, um funcionário público federal que estava radicado em Portugal. E uma personagem que ficou conhecida durante a Operação Lava Jato, a doleira Nelma Kodama, também tinha participação importante no esquema. Nelma foi presa e condenada em 2014, quando tentava fugir do país com 200 mil euros escondidos na calcinha. Um dos episódios mais marcantes na época aconteceu durante um depoimento da doleira à CPI da Petrobras. Ao ser questionada se tinha um relacionamento amoroso com o doleiro Alberto Youssef, também condenado e preso pela Lava Jato, Nelma cantou a música Amada Amante. Amada amante, amada amante, não é verdade? Todos os presos são líderes dentro da organização criminosa, que exerciam uma influência grande. Ainda de acordo com o inquérito, a maior parte da droga transportada pertencia à principal facção criminosa de São Paulo. Marcelo Lemos, que está foragido, era o representante da facção. Ainda de acordo com os investigadores, um dos integrantes do núcleo que transportava a droga era sempre mantido refém. Seria uma garantia até a chegada do carregamento ao destino final. Em pelo menos 2 ocasiões, foi Nelma Kodama quem ficou em uma espécie de cativeiro. Nesta mensagem de texto enviada a Roles Magalhães, ela reclama: pensa num lugar ruim. As investigações da Polícia Federal também chegaram a Portugal, como mostra o repórter Leonardo Monteiro. A organização criminosa tinha planos para fazer 3 viagens por mês aqui para Portugal. E para isso chegou a fechar um contrato com um integrante da facção criminosa de São Paulo que previa o pagamento de mais de 10 milhões de euros durante um ano.
Em uma das conversas obtidas pela polícia, Roulis Magalhães explica a ideia deste contrato. Oi, deixa eu te falar. É o seguinte, eu pensei num negócio, cara, top pra nós. A gente já faz um contrato do ano inteiro de 3 viagens mês, tá bom? Outro projeto audacioso estava em andamento. A compra da empresa de táxi aéreo Omni. Um contrato de intenção de compra e venda chegou a ser assinado, mas a polícia chegou antes de o negócio se concretizar. Nelma Kodama estava hospedada nesse hotel de luxo, o mais caro aqui de Lisboa. Ela estava ali num quarto do primeiro andar quando foi surpreendida pelos policiais. Foi levada pelos agentes junto com suas 10 malas de viagem. Na última quinta-feira, depois de ser ouvida pela justiça portuguesa, Nelma Kodama voltou aqui para a ala C da prisão de Tires, na região metropolitana de Lisboa. De facto, trata-se de uma organização transnacional que tinha por objetivo o envio de quantidades consideráveis de droga, no caso cocaína, com destino ao continente europeu. A Polícia Federal informou que o processo de extradição de Nelma Kodama para o Brasil já está em andamento e pode acontecer em menos de 2 meses. Durante toda a investigação, em nenhum momento apareceu qualquer envolvimento da empresa Omni. A empresa não quis se pronunciar. A rede que administra o aeroporto de Jundiaí disse que oferece total apoio para coibir atos ilícitos em seus aeroportos e que coopera com as forças policiais. Por nota, a defesa de Nelma Kodama e Roulis Magalhães disse que acredita que as acusações são infundadas e que vai comprovar a inocência dos dois. A defesa de Nilton Borgato nega as acusações e afirma que vai provar a inocência dele. Nós não localizamos as defesas de Ricardo Agostinho e Marcelo Lemos. Essa organização criminosa responsável pelo transporte de droga não voltará a cometer esse crime em razão de que vai ficar um tempo presa, que são pessoas conhecidas na sociedade, o que vai dificultar o retorno delas para essa atividade criminosa. Vamos firme que nós vamos longe, cara. Nós somos parceiros. Você é do meu time, eu sou do seu time.